Olá, eu sou o Rafael Martinello Lang e vou apresentar para vocês nosso trabalho da referente a M2, a disciplina de Instalações Prediais 2, mestrado pelo professor Moacir de Oliveira Júnior. Aqui é a nossa tabela de predimensionamento, onde a gente tem as especificações dos ambientes e o nosso predimensionamento de iluminação e TUGs, que totalizou iluminação mais TUGs 15.000 VA e 12.000 de potência, né? E o VAR de 9.000. Para as TUIs, no pavimento superior, a gente teve então 3 chuveiros e 3 ar-condicionados, onde eles foram separados em cada um em seu circuito, né? Com seus respectivos FP, né? Para o pavimento térreo, a gente dimensionou as TUIs, as tomadas específicas para micro-ondas, torneira elétrica, lavadora e secadora de roupa e forno elétrico, onde a gente teve no total potência instalada de 47.000 e potência de alimentação de 31.000 VA. Então, conforme nosso dimensionamento, a gente teve nossa entrada, foi dimensionada nossa entrada para trifásica com uma fiação de 10 milímetros, onde a gente teve nosso balanceamento entre fases, esse aqui, com um erro de 3,77%. Agora para o nosso projeto em CAD, vou apresentar aqui para vocês a nossa entrada. Então nós temos o ramal de ligação, 3 fases mais o neutro, onde é ligado no poste do medidor. Aí no medidor vai para o nosso quadro de distribuição da casa, a fiação, né? Mas antes disso a gente tem aqui a nossa especificação certinha aqui, o detalhamento, onde nós temos aqui as 3 fases mais o neutro, que vem então no ramal de ligação, é ligado no poste, passa pelo medidor, aí do medidor a gente tem ligado no medidor também o terra, né? Vou mostrar para vocês aqui, onde nós temos 5 hastes espaçadas entre si 3 metros, espaçamento entre as hastes de 3 metros, que são ligadas por um cabo de aço. Aí, daí é ligado o terra, né? Aí que nós temos então as caixas de passagem, onde a gente tem o nosso ramal de entrada. Então a gente tem os 3 fases, neutro, agora mais o terra, com a ligação do terra. Onde a gente vai para mais uma caixa de passagem e aí sim a gente vai para o nosso quadro de distribuição, onde é distribuído para toda a casa. Nós também temos aqui a telefonia, onde é ligado no poste, né? Ele vem aqui do poste, né? É ligado, só que veja não passa aqui pelo nosso pela nosso medidor, não é necessário, né? Vem para uma caixa de passagem, onde é ligado para mais uma caixa de passagem aqui e é ligado num outro quadro de distribuição para telefonias e etc, né? Outras para que for necessário, né? E daqui é distribuído para ponto de televisão, internet, telefone, porque for necessário pela casa. Aqui nós fizemos só aqui para televisão, telefone ao lado. É isso. Então agora o Igor vai apresentar a solução do pavimento térreo. E obrigado. Beleza, pessoal. Então, como já apresentado ali pelo Rafael, né? Eu me chamo Igor e eu vou estar mostrando aqui para vocês a solução aqui do pavimento térreo, né? Então, basicamente aqui no pavimento térreo, nós vamos ter 14 circuitos que foram dimensionados aqui na nossa tabela, né? Sendo que 4 deles são de iluminação, 3 são de TUGs e 4 são de TUIs, né? Nós temos os circuitos enumerados do número 14 até o número 24. Então são 10 circuitos, né? E
Toda a parte aqui da entrada já foi explicada ali pelo Rafael, né? Então, basicamente, na nossa caixa aqui de distribuição, né? Que vai ter nossos disjuntores, os DRs da edificação. Ela vai estar entrando com um padrão de entrada que é trifásico, o neutro e o terra, né? Vai estar entrando aqui direto para o disjuntor geral da edificação. E esse disjuntor aqui, essa caixa de distribuição aqui do térreo, ela ela também é a caixa de distribuição geral da edificação, né? Porque no pavimento superior nós colocamos outra caixa de distribuição que vai ser explicado depois pela Milena. E desta caixa aqui sai também a fiação para fazer toda a alimentação do pavimento superior, né? Dessa caixa de distribuição. Mas agora, falando em específico do pavimento térreo, começando aqui pelas garagens. Das garagens vai sair um eletroduto do teto aqui, né? Todos esses eletrodutos aqui da garagem até o que chega no quadro aqui são todos pelo teto, né? E no interior da laje. Aqui a gente vai estar na garagem usando o circuito 18, o 16 e o terra, que é compartilhado entre todos os circuitos. O circuito 18 é de uma tomada baixa que a gente colocou aqui na garagem, né? Então para ela tá chegando fase, neutro e terra. E do circuito 16 é um circuito de iluminação, né? Que é específico aqui da garagem, que são 6 lâmpadas. E são ligadas pelo interruptor paralelo, que pode ligar tanto aqui do início na entrada aqui da casa, aqui pela entrada da garagem, quanto aqui da entrada da casa, né? Então, interruptor paralelo, ele é three-way, né? Tem 3 bornes. Um dos bornes vai entrar fase em um desses dois aqui, nós optamos por botar a fase nesse. E vai entrar a fase aqui, e dos outros 2 bornes vai sair 2 retornos que tem que chegar diretamente nesse outro interruptor aqui, né? Que vai entrar os 2 retornos e vai sair um retorno que vai ser compartilhado entre todas essas lâmpadas aqui, assim como o neutro do circuito 16, né? Então fica neutro e um retorno aqui entre todas essas lâmpadas e os 2 retornos entre os 2 interruptores. Aí fecha aqui a garagem, né? Então, agora fechou a garagem, vamos aqui para a nossa área de serviço, né? A área de serviço e o banheiro, que toda a fiação para estar solucionando a área de serviço e o banheiro, ela sai dessa caixa octagonal aqui. Importante lembrar que nossos eletrodutos vão ser interligados entre as caixas octagonais onde estão posicionadas as lâmpadas, né? E daí a gente vai manobrando aqui entre as caixas para fazer as nossas tomadas e a própria fiação das lâmpadas, né? Então, daqui do nosso quadro, a gente está saindo com essa fiação aqui até essa caixa octagonal, que vai para cá, né, para fazer essa área de serviço. Então aqui tem o circuito 18, que é 18, 17, 14 e 23, né? E 2 retornos aqui que eu vou explicar mais além. Então vamos lá. Aqui na área de serviço a gente vai ter 2 tomadas médias e uma tomada específica, que é do circuito 23, que está aqui, ó. É uma tomada específica para máquina de lavar roupa, né? Então para ela vai chegar um fase, um neutro e um terra, né? Importante lembrar que aqui está vindo tudo pelo teto, né? Pela laje. E quando chega aqui nessa tomada, a gente deriva ela por dentro da parede para estar fazendo outra tomada, a tomada específica aqui 23, né? Então, aqui na área de serviço a gente tem um interruptor simples, né? Que ele vem por dentro da parede, o eletroduto aqui, né? Então, a fase vem aqui e vem o retorno diretamente nessa lâmpada, o neutro já fica na lâmpada, daí fecha a questão de iluminação daqui, né? E as tomadas também são todas do circuito 18, com exceção da 23, que é uma específica, né? Então, para todas as tomadas aqui, aqui são 3 tomadas médias, está chegando um neutro, um fase e um terra do circuito 18, né? Como pode ver aqui, ó, em todas elas. Tudo derivado aqui da caixa octagonal. Aqui no nosso banheiro a gente também tem um interruptor simples, né? E funciona da mesma forma desse. A fase chega no interruptor, que vem com um retorno, e o neutro fica na caixa aqui, né? Na lâmpada. E a gente tem uma tomada aqui também no banheiro para secador e tomada de uso geral, né? Que vai chegar também
comumente, como sempre chega, fase, neutro e terra, né? Agora, vindo para a cozinha, no sistema de iluminação da cozinha, também similar à garagem, é um interruptor paralelo, né? Pode ser ligado tanto daqui quanto aqui do canto, né? Aqui a gente tem um interruptor com duas teclas, uma vai ser para ligar aqui a cozinha e a outra vai ser para ligar aqui a sala de jantar, né? Então aqui também está saindo o fase, chega nesse interruptor, que sai com os dois retornos para cá, que volta com um retorno para alimentar cada uma dessas lâmpadas aqui, né? E daqui dessa outra tecla está chegando a fase para essas duas lâmpadas aqui da sala de jantar e está saindo o retorno para essas duas lâmpadas aqui. Lembrando que o neutro já está em cada uma delas, já vai direto, né? E tomada aqui na nossa cozinha, nós vamos ter do circuito 17, que foi as que foram dimensionadas, né, pelo perímetro da parede, né, dividindo por 3,5 pelo perímetro da parede, precisou de, vamos dar uma olhada aqui, 6 tomadas aqui, né, fora as específicas. Então são todas do circuito 17, né? Aqui elas estão vindo todas a tubulação pela parede, ela vem da caixa octagonal e deriva pela parede. Aqui a gente vai ter uma tomada média, né? Aqui tem uma específica do circuito 21 que é para o micro-ondas, outra média aqui também para uso geral, aqui uma baixa para a geladeira, né? Aqui nós temos outra baixa também. Aqui a gente tem outra específica, que é do circuito 22, que é para a torneira elétrica, né? Então, para ela aqui vai estar chegando a fase, o neutro e o terra do circuito 22. E aqui a gente está vindo com o eletroduto pela laje, ele deriva a parede, e aqui a gente vem com ele pelo chão, né? Para estar chegando aqui na ilha da cozinha, onde a gente tem o nosso fogão, que é uma tomada geral, e tem o nosso forno elétrico, que é uma tomada específica, circuito 24, né? Então daqui pelo chão vai estar vindo essas fiações aqui. Lembrando que nenhum dos eletrodutos excederam 10 fios, que é o limite, né? Nessa ocasião aqui iria exceder da cozinha, só que nós saímos aqui do nosso quadro de distribuição com 2 eletrodutos, né? Um vindo nessa caixa octagonal aqui, com exatamente 10 fios, né? De 4 circuitos diferentes, os 2 retornos, e outro saindo daqui outros vindo diretamente nessa lâmpada aqui, né? Para não encher muito essa tubulação, né? E excedeu os 10 fios. Daí na cozinha foi basicamente isso, né? Agora aqui, olhando no nosso quadro, a gente já solucionou essa saída desse eletroduto, essas duas outras saídas que vieram para alimentar a cozinha aqui, né, de circuito de lâmpadas e tomadas, tanto gerais quanto específicas. Agora, nós temos também essa outra saída que vem aqui para fazer todo o nosso circuito da sala, né, e da nossa churrasqueira. Esse nosso lavabo aqui, ele vem dessa caixa octagonal aqui também, né? Que já foi explicado, até já foi explicado aqui. Não foi explicado não, perdão. Mas é simples também, tem um interruptor simples também, que vem a fase no interruptor simples, que vem com retorno aqui nele. E a gente tem uma tomada também de uso geral aqui no nosso lavabo. Agora vindo aqui para nossa sala. São basicamente desse eletroduto tá vindo aqui 3 circuitos, o 15, o 20 e o 19. Os 19 são circuitos de tomadas gerais. O 15 e o 20 são de iluminação. 15 iluminação interna aqui, né, da nossa sala e garagem. E o 20, circuito 20 é iluminação externa. Aqui na nossa sala a gente também tem um interruptor paralelo, né, para poder ligar aqui na entrada e aqui do final da sala. Mesmo esquema, a fase está chegando nesse interruptor aqui, que vem com os 2 retornos aqui, e vem com outro retorno aqui nessas lâmpadas, né? E daí fecha essas lâmpadas aqui, essas 3 lâmpadas aqui que vão ser ligadas simultaneamente, né? Aí nós temos as tomadas específicas da telefonia aqui
da TV, né? Da TV, internet, que vem pelo esse quadro aqui da telefonia, já foi explicado ali pelo Rafael. E então, aqui das tomadas aqui a gente tem uma tomada baixa, uma tomada média, não, perdão, duas tomadas baixas e uma média, e a tomada específica aqui da telefonia, né? Então, como são todas do circuito 19, todas elas estão com fase neutra e terra do circuito 19, né? Então a nossa sala ficou dimensionada dessa maneira. E agora vindo aqui para o nosso área de festa, também são 5 lâmpadas com um interruptor simples sendo ligado de dentro da edificação, de dentro da casa aqui, né, nesse interruptor. Então está chegando neutro em todas elas aqui, né, do circuito 15, e um retorno também que está sendo derivado desse interruptor aqui, né, que é onde está chegando a fase. E aqui também a gente tem algumas tomadas, né, duas médias e uma baixa, aqui para uso geral na cozinha, todas do circuito 19, então está vindo fase neutro terra aqui também. Então, basicamente, nosso térreo ficou solucionado dessa maneira, né? Aqui, em especial, a gente tem o nosso circuito 20 de iluminação, que é por fotocélula, né? Ele é por fotocélula, então ele vai ligar só quando tiver escuro, né? Tiver na parte da noite. A fotocélula ela funciona um pouco diferente das demais já mostradas aqui, porque o neutro ele também tem que vir na fotocélula, não é como um interruptor normal que vem só a fase e retorna o retorno, né? Aqui o neutro tem que vir na fotocélula, assim como a fase, e daqui vai ser derivado um retorno que vai chegar nessas 3 lâmpadas, né? Que também precisam de uma fase em cada uma delas. E daí fica assim. Aí quando tiver escuro ela vai estar acendendo e quando tiver claro ela vai permanecer desligada, né? Nossa iluminação externa. Agora eu vou estar passando a vez aí para Milena, que vai estar explicando como foi feita a solução do nosso pavimento superior. Beleza? Obrigadão pela atenção aí. Tchau. Meu nome é Milena e eu vou apresentar agora a solução do pavimento superior. Bom, para iniciar, o quadro de cargas foi colocado nessa parede para ficar mais ou menos na mesma aprumada do pavimento superior. Ao todo, existem 13 circuitos no pavimento superior, sendo 3 circuitos para iluminação, 4 circuitos para as TUGs, as tomadas de uso geral, e 6 circuitos para as TUIs, as tomadas de uso específico. Para as TUIs, cada ar-condicionado que foi instalado um ar-condicionado em cada suíte e cada chuveiro nos 3 banheiros foram colocados circuitos específicos. Bom, aqui no quadro de cargas a gente tem saindo esse primeiro conduíte com o circuito para a suíte 1 e para a sacada, para o quarto da suíte 1, e com o circuito 1 com neutro e fase, o circuito 4 com neutro e fase, e o circuito 11, que é o circuito do ar-condicionado com neutro e fase e o terra. Bom, a parte da iluminação da suíte 1 possui 3 pontos de iluminação e foram escolhidos para ligar iluminação a interruptores paralelos, um na entrada, na porta, e um próximo à cama. A parte das TUIs na suíte 1 possui 4 pontos de TUGs com 100 VA cada uma. E o circuito 11 é o circuito do ar-condicionado, que tem uma tensão de 1.400 watts, ou seja, 10.000 BTUs. Esse conduíte vai até a sacada. Também aqui tem o circuito da iluminação com o interruptor simples e o circuito 4, que é o circuito da TUG, com um ponto de 100 VA. Bom, a segunda saída do quadro de disjuntor é a saída que vai para o banheiro da suíte 1, que tem a saída do iluminação com um ponto e interruptor simples, o circuito 4, que é o circuito das TUGs, com um ponto de 600 VA ao lado da pia, e o circuito 8, que é o circuito do chuveiro, com um chuveiro de 6.000 watts de potência.
Nesse conduíte, a gente tem a fiação de maior número, que é de 4 milímetros, que é a do circuito do chuveiro. Depois a gente tem um outro conduíte que sai para fazer o circuito do banheiro 2. Nesse circuito a gente tem o circuito 1, com fase e neutro, que é o circuito da iluminação. Também possui um interruptor simples. O circuito 5, que é o circuito das TUGs, com um ponto de 600 VA ao lado da pia. O circuito 9, que é o circuito do chuveiro, que tem 6.000 watts de potência. Nesse caso, também o fio de maior espessura que passa por esse conduíte é o de 4 milímetros do chuveiro. Agora a gente tem o conduíte que sai para a parte da circulação, que tem o circuito 3, que é o circuito da iluminação, e o circuito 7, que é o da TUG, que tem um ponto de 100 VA, e da iluminação a gente tem 2 pontos com um interruptor simples. Bom, agora temos outro conduíte saindo para a suíte 1 e para a sacada, com os circuitos 2, que é o circuito da iluminação, que possui fase neutro, o circuito 5, que é o circuito das TUGs, com fase neutro, o circuito 12, que é o circuito do ar-condicionado da suíte 2, com fase neutro, e o fio terra, que compreende todos os circuitos desse quarto. Na suíte 2, a gente possui 2 pontos de iluminação e foram escolhidos também interruptores paralelos, um ao lado da porta e um próximo à cama. As TUGs foram 3 pontos, cada uma localizada a um lado da cama e uma na TV. A gente tem aqui o circuito do ar-condicionado, que é o circuito 12, com um ponto para um ar-condicionado de 1.400 watts. E, por fim, a gente tem aqui na sacada um ponto de iluminação do circuito 2 e um ponto de TUG do circuito 5. Na sacada também foram escolhidos interruptores simples. Bom, outro conduíte que sai aqui do quadro de cargas é o do banheiro 3, da suíte 3, que possui aqui o circuito 1, que é o circuito da iluminação, o circuito 6, que é o circuito das TUGs, e o circuito 10, que é o circuito da TUI do chuveiro. E aqui o fio de maior espessura que passa nesse conduíte é o de 4 milímetros do chuveiro. Aí no banheiro a gente tem um ponto de iluminação com interruptor simples localizado ao lado da porta, um ponto de TUG de 100 VA localizado no meio da pia, e a gente tem um ponto do chuveiro que tem 6.000 watts de potência e um circuito único. Agora, gente, outra saída do quadro de cargas se dá para a suíte 3 e a sacada 3, onde sai o circuito 2, com fase neutro para iluminação, o circuito 6 da TUG, com fase neutro, e o circuito 13, que é exclusivo do ar-condicionado da suíte 3, com fase neutro, e o terra, que vai ser compartilhado por esse circuito. Bom, aí aqui na suíte 3, a gente tem 3 pontos de iluminação, um localizado no corredor e 2 na suíte. A gente optou por interruptores paralelos também, um localizado próximo à porta e um próximo à cama. A gente tem 3 pontos de TUGs de 100 VA cada um, 5 pontos de TUG, aliás, com 100 VA cada uma, e um ponto de TUI do ar-condicionado com 1.400 watts de potência. Aqui na sacada a gente tem um ponto de TUG com 100 watts, um ponto de iluminação e optamos por interruptores simples.
Por fim, a gente tem o último conduíte que sai do quadro de cargas, que vai para o escritório, mezanino e escada. E a gente tem aqui o circuito 3, que é o circuito da iluminação, e o circuito 7, que é o circuito das tubes, e o terra, que é compartilhado. Bom, aqui no escritório a gente tem 3 pontos de iluminação que fazem parte do circuito 3, com interruptores simples. Temos 4 pontos de tube do circuito 7. E aí, vindo aqui para o mezanino, a gente faz a ligação do escritório para mezanino e escada. A gente tem 3 pontos de iluminação no mezanino do circuito 3, ligado por interruptor simples, e um ponto obrigatório de TUG do circuito 7 de 100 VA. Na escada, a gente tem um ponto de iluminação, interruptor paralelo no início da escada, aqui no segundo pavimento e no final, e um ponto de TUG obrigatório de 100 VA. Então, a gente tem divididos aqui 3 circuitos de iluminação, sendo o primeiro da suíte 1, da sacada 1, do banheiro 1, do banheiro 2 e do banheiro 3. O segundo circuito de iluminação pertence à suíte 2, a sacada 2, a suíte 3 e a sacada 3. E o terceiro circuito de iluminação é da circulação, do escritório, do mezanino e da escada. A parte das tubes, a gente tem 4 circuitos, sendo que cada suíte, banheiro e sacada fazem parte de um circuito. Sendo assim, a gente tem o circuito 4 na suíte 1, banheiro 1 e sacada 1. O circuito 5 na suíte 2, sacada 2 e banheiro 2. O circuito 6 na suíte 3, sacada 3 e banheiro 3. E, por fim, o circuito 7, que faz parte da circulação, do escritório, do mezanino e da escada. E aí, para a parte das TUIs, a gente especificou que cada ponto de ar-condicionado e cada ponto de chuveiro tem o seu circuito específico, como já foi dito. Todos os ar-condicionados, tanto do circuito 11 da suíte 1, quanto do circuito 12 da suíte 2 e do circuito 13 da suíte 3, possuem 1.400 watts de potência, e todos os chuveiros do banheiro 1, que é o circuito 8, do banheiro 2, circuito 9, do banheiro 10, que é a suíte banheiro 3, possuem 6.000 watts de potência. Bom, então essa aqui foi a solução que a gente encontrou para fazer o pavimento superior, e agora a Isabela vai apresentar para vocês o diagrama unifilar do nosso projeto. Olá, meu nome é Isabela. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o diagrama unifilar. Bom, a gente começa o diagrama unifilar na rede concessionária de energia, que ela conduz energia até o quadro de medição. No quadro de medição, nós podemos ver que ele tem um disjuntor trifásico de 50 amperes, um disjuntor residual, o DR, de 66 amperes, e nós também vemos as bitolas. Do terra, fase e neutro, todas elas são de 10 milímetros. E aqui as fases RST. Bom, todas essas especificações, elas vieram da tabela da Celesc. Depois dos nossos cálculos da nossa tabela, que eu vou mostrar a seguir, nós percebemos que a nossa categoria é a C2, e a demanda, aqui demonstra tudo. E são 50 amperes, o que eles recomendam. Bom, o quadro de distribuição, ele tem todos os circuitos. Aqui a gente tem um barramento e todos os circuitos. Todos esses circuitos, eles estão acoplados na tabela e denominados como a descrição, está na tabela. Tá tudo aqui certinho especificado, por isso nós acoplamos a tabela ao trabalho, para ficar mais fácil a visualização do quadro de distribuição. Bom, no nosso quadro de distribuição, nós temos um disjuntor de 10 amperes, monofásico, com uma bitola de 1,5 mm.
A gente pode ver isso também aqui na tabela, a fiação, o disjuntor. Esse primeiro circuito ele não tem DR. Aí nós vemos também a descrição, que é a iluminação suíte 1, banheiro 1, sacada 1, banheiro 2 e banheiro 3. E assim por diante, nosso circuito 2, nosso circuito, por exemplo, o 4, que é TUI, suíte 1, banheiro e sacada 1, o qual tem DR. O DR é de 25 amperes. A fiação já aumenta para 2,5 por ser maior quantidade. Daí nós também vemos aqui, por exemplo, TUI de chuveiro. Já aumenta mais ainda a nossa fiação para 4 milímetros. Ela tem um DR de 40 amperes e um disjuntor de 30 amperes, monofásico. E assim são todos esses os circuitos do pavimento superior. Aqui embaixo nós temos todos os 10 circuitos do pavimento térreo. E as mesmas especificações, os disjuntores, as bitolas e as fases. E nós também vemos aqui na tabela se tem ou não disjuntor residual. E aqui no final da tabela as especificações do quadro de medição. E aqui a gente diz trifásico, especifica a quantidade de amperes para o disjuntor e a quantidade de amperes para o DR. Tudo foi calculado e depois conferido na tabela da Celesc. Esse é o nosso diagrama unifilar e assim nós terminamos o nosso trabalho. Espero que tenha atendido todas as especificações.